Olá, bom dia. Estamos de volta a mais uma aula de gestão da educação escolar. Nós estamos nos aproximando da finalização do nosso módulo. Estamos aí continuando a unidade 4, temos mais uma unidade para ser trabalhada. Então, eu espero que tenha trazido bastante debate, bastante reflexão, bastante análise de vocês em relação ao espaço que vocês estão atuando, a escola, né, o gestor que está à frente aí dos trabalhos educacionais. Então, dando continuidade aqui, vamos aqui para os slides. A compreensão da gestão como ato político. Vejam aqui a imagem de um gestor no período da eleição, bastante pessoas reivindicando assuntos, né, e ele em dúvida. Aqui a gente tem aqui um anjinho para representar, dizendo, pense no futuro da nação, pense no futuro da escola. E a gente tem aqui a figura do lado oposto, né, dizendo que para que as eleições estão se aproximando, então o gestor está na dúvida, né, que não pode ocorrer. Então o gestor ele tem que se posicionar, já que gestão é um ato político, então nós não podemos ficar em cima do muro. A gestão da escola requer sempre uma tomada de posição política. Exige-se um posicionar-se diante de alternativas, ou seja, a gente não pode ficar em cima do muro, ficar sem saber que decisão tomar. Sendo assim, não é neutra, pois todas as ações desenvolvidas na escola envolvem atores e tomada de decisões, seja elas boas ou ruins, para a comunidade escolar. Isso vai depender de cada situação. Simples ações como a limpeza e conservação do prédio escolar, até ações mais complexas como as definições pedagógicas, o trato com situações de violência, entre outras. Trago vocês novamente para reflexão. No ambiente que vocês estão inseridos, no ambiente escolar de trabalho. Então, várias vezes você se deparou com a tomada de decisão do gestor, que muitas vezes você ficou contrariado ou estava contra, né, aquele posicionamento. Então, como é na sua escola essa tomada de decisão? De que forma essa tomada de decisão acontece? Realmente, quando você conhece a situação, já foi decidida ou é chamado a participação de todos na escola? Então, isso é importante para que a gente promova essa reflexão, para saber se, de fato, o gestor tem um posicionamento centralizador ou se ele chama a participação de todos, que é fundamental. Então, a gente vem desde o começo da disciplina tratando a questão da participação de todos, que realmente é algo que tem que ser construído, como eu venho falando desde a primeira aula, diariamente. Então, voltando, as ações indicam determinada lógica e horizonte. Então, cada gestor tem uma lógica, um pensamento, uma forma de atuar que obedece a uma lógica. Então, pois são essas que expressam interesses, como eu falei, princípios e compromissos que permeiam as escolhas e rumos tomados pela escola. Então, a partir do momento em que a escola fortalece sua identidade institucional, caminha para efetivo exercício da vivência de progressivos graus de autonomia. A partir de agora, vamos compreender os conceitos, dimensões e as formas de autonomia que as escolas que pretendem vivenciar a gestão democrática devem consolidar. Essa autonomia que a gente vem falando, você ser autônomo, você tomar decisões, você gerenciar uma escola sem depender da orientação, da determinação, digamos, do sistema maior, você poder tomar algumas decisões de acordo com a realidade da comunidade, isso é fundamental. Isso não quer dizer que a gente vai ser totalmente trabalhar de forma aleatória. A gente tem que trabalhar obedecendo, claro, graus de gerenciamento, mas a gente precisa ter essa autonomia de acordo com a nossa realidade. A gente precisa tomar algumas decisões que vão favorecer a nossa comunidade. Essa autonomia é que a gente vem buscando, essa autonomia que a gente vai tentar conseguir daqui para frente.
Palavra autonomia, tão bonita, é o que todos querem, e principalmente na escola, onde a gente está no espaço de formação, no espaço de construção de um ser, de uma formação maior, que é o ser humano, que é uma pessoa participante, que é uma pessoa atuante, que é um cidadão que ele vai buscar a sua independência enquanto pessoa, a sua formação completa. Então, essa palavra autonomia realmente soa como uma melhora de qualidade. A palavra autonomia nos traz a percepção de algo que temos liberdade de fazer, de acordo com a nossa conveniência, ou seja, aquilo que na nossa opinião é melhor para nós. Claro, né? A gente sempre quer o melhor para nós, para a nossa realidade. O sentido dessa palavra dentro da escola soa como um rompimento com as barreiras que intervenham diretamente nos resultados adquiridos no cotidiano escolar. Então, lembram quando eu falei da questão do nosso calendário, que a escola estava impedida de construir o seu próprio calendário? Então, a gente buscou, a gente solicitou, a gente lutou e a gente conseguiu que cada escola pudesse fazer o seu calendário, o seu processo de recuperação de acordo com a sua realidade. É claro que nós temos orientações, né, que nós devemos seguir, mas a escola teve esse favorecimento de poder construir, né? Claro que a gente precisa desenhar a nossa realidade, a gente precisa obedecer o que a nossa clientela precisa. Então, a gente teve essa liberdade de construir o calendário, de escolher o processo de recuperação. Isso foi difícil para conseguir, isso foi uma batalha, mas nós conseguimos. Então, hoje as escolas estaduais estão nesse processo aí de construção a toda hora, a todo momento. Isso vem favorecendo muito a nossa escola. Continuando, vamos conhecer as dimensões da autonomia. Primeiro, a gente tem aqui umas definições segundo Veiga. Vamos falar da autonomia administrativa. Ela consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. Já se tratando da autonomia jurídica, diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância, claro, em consonância com as legislações educacionais, como, por exemplo, matrícula, transferência de alunos, admissão de professores, concessão de grau. Então, é importante a gente frisar que a gente tem a nossa dimensão jurídica, nossa dimensão administrativa, mas a gente precisa obedecer, claro, às nossas leis. A gente não pode ferir o estatuto, a gente não pode ferir a LDB, a gente tem essa liberdade, mas sempre em consonância com essas leis, né? Então, a gente tem definido já algumas regras, algumas possibilidades que podem ocorrer, mas a gente precisa ter consciência que a gente não pode ferir nenhuma delas. Então, a gente precisa desenhar a nossa autonomia dentro do que é projetado dentro desses instrumentos. Então, continuando, autonomia financeira refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa condições de funcionamento efetivo. Então, isso foi realmente um processo demorado, a escola poder receber os recursos direto do governo federal, poder realizar suas compras de acordo com a sua necessidade. Então, essas condições realmente ainda precisam ser melhoradas, né? As verbas ainda precisam ser ampliadas, mas a escola já tem essa liberdade de poder adquirir os seus próprios materiais, a sua própria merenda, de acordo com o que ela recebe do governo federal. E a autonomia pedagógica consiste na liberdade de propor modalidade de ensino e pesquisa, está estreitamente ligada à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto pedagógico da escola. Frisar o projeto pedagógico da escola.
a gente vem falando sempre em qualidade, a gente propor qualidade dentro da escola para a gente poder adquirir essa autonomia pedagógica. Então, se a escola tem bons resultados, a escola tem definido o seu projeto político-pedagógico, a escola tem definido o seu regimento escolar, dá-se a ela uma maior autonomia. A escola que é reconhecida, a escola que é autorizada, ela tem uma maior autonomia. Então, é por isso que é necessário tanto a gente buscar pela qualidade, por essa elaboração desses documentos, para que a escola possa tomar as decisões. Se ela não tem esses documentos moldados, esses documentos construídos, ela sempre fica atrelada, as decisões ficam atreladas ao que a mantenedora decide. Então, a partir do momento em que eu tenho os meus projetos elaborados, os meus projetos bem definidos, aonde eu quero chegar, o que eu pretendo com a minha educação levar o aluno a gente está definido isso, a gente vai ter com certeza uma autonomia, a gente vai ter com certeza mais liberdade para tomar decisões. Então, continuando, representação das dimensões da autonomia. Então, a gente está aqui uma imagem das dimensões atreladas, né? A dimensão financeira, administrativa, jurídica, pedagógica, né? A escola, todas com essas dimensões que estão, claro, unidas e atreladas uma à outra, que devem funcionar em conjunto, né? A gente não pode ter só uma dimensão financeira muito bem desenhada se a gente não tem uma administrativa e pedagógica, então todas estão atreladas. A autonomia administrativa impede que a escola seja submetida a uma administração na qual as decisões a elas referentes sejam tomadas por pessoas que não conhecem sua realidade, onde a administração torna-se centralizadora e que desenvolve projetos elaborados dentro de gabinetes. Ou seja, se a minha escola não tem bem claro os seus objetivos, não tem o seu projeto político-pedagógico, não tem o seu regimento interno, quem vai tomar as decisões são as pessoas que estão dentro dos gabinetes, que não conhecem a realidade do meu ambiente. Então, é importante que eu mostre, que eu decida e que eu deixe muito bem desenhado o que eu quero atingir, aonde a minha escola quer chegar, para que ninguém possa decidir pela minha escola, ninguém possa decidir pela minha comunidade. É isso que a escola deve buscar, é essa autonomia, é esse poder de querer fazer e poder realizar sem a interferência de pessoas que não conhecem a realidade em qual a escola está inserida. Então, partindo agora para a representação das dimensões da autonomia. É importante ressaltar que a autonomia requer responsabilidades, principalmente, e consciência de que a escola está inserida dentro de um processo de relações internas e externas. A autonomia administrativa cria várias possibilidades, dentre elas a constituição de dos conselhos escolares, e a construção, aprovação e efetivação do projeto de gestão. Eu peço aqui a vocês que estão assistindo a aula, que busquem dentro da escola, dentro do seu estado, do seu ambiente, nosso estatuto do conselho. O município tem um, o estado tem outro. Então, cada representação, cada governo, né, tem o seu gerenciamento, tem o seu estatuto. Então, é importante que você conheça quantos membros podem fazer parte do conselho. Eu apresentei na aula anterior uma atualização que teve algumas alterações posteriores. Então, é importante que eu conheça hoje, né, quantos membros fazem parte do conselho, como é constituído esse conselho, quais as pessoas que fazem parte desse conselho na minha escola. Eu preciso conhecer os membros do conselho para que eu possa realmente poder participar, poder conhecer quais as decisões que estão sendo tomadas e vão vir a ser tomadas. Então, é importante que vocês verifiquem em sua escola quantos membros possuem, né, qual foram as mudanças que a escola realizou, né, durante a constituição do conselho, quais foram as reuniões, que decisões foram tomadas, para que a gente possa aí poder intervir quando necessário. Então, a gente, partindo para a autonomia jurídica, diz o seguinte, que as normas de funcionamento da escola sejam discutidas e sistematizadas no regimento interno,
esse documento ao qual eu falei para vocês, elaborados por todos os segmentos e não de um regimento único de todas as instituições que fazem parte da rede de ensino. Veja bem, deixar bem frisado. Acontece muito, a gente tem escolas estaduais e escolas municipais. As escolas estaduais pensam que por ser escola estadual, pode-se utilizar o mesmo regimento interno. Então, existia muita cópia de regimento, trocava-se apenas o nome das escolas, então mantinha-se aquele mesmo regimento dentro daquele mesmo padrão. É importante que a escola construa o seu, claro, dentro de, obedecendo, claro, a legislação, mas é importante que cada um tenha o seu, cada um tem uma realidade diferente, então é importante que não se copie, se crie e possa também melhorar, claro, cada um, né, e no município também, a gente tem também muitas cópias, muitas pessoas que, por ser municipal, a gente tinha que ter o mesmo regimento, é importante que cada um crie o seu próprio regimento. Então, a autonomia financeira pode ser total ou parcial. É total quando a escola é dada a responsabilidade de administrar todos os recursos a ela repassados pelo poder público. E é parcial quando a escola tem a incumbência de administrar apenas parte dos recursos. Esta autonomia possibilita a escola elaborar e executar seu orçamento, planejar e executar suas atividades, aplicar e remanejar diferentes rúbricas com fiscalização dos órgãos competentes. Então, a escola pode se planejar, ela sabe quanto vai receber, ela sabe quando vai aplicar e como aplicar. Então, a partir do momento que a escola tem os recursos, ela conhece qual a aplicação de cada um, onde eu posso interferir, onde eu posso trazer a comunidade para decidir aonde eu posso interferir. Então, isso aí beneficiou muito a escola. Hoje em dia, a escola aí pode se planejar, então, pode ter um tempo para se organizar e executar as atividades de acordo com os recursos que ela recebe. Resumindo, é de responsabilidade do poder público o financiamento das atividades educacionais por ele mantido. Uma responsabilidade constitucional que exige de nós todos vigilância constante sobre os caminhos percorridos e a utilização desses recursos. A gente tem que ter essa vigilância constante, e por isso a importância da participação de todos e o conhecimento de todos dos recursos que a escola recebe. A autonomia pedagógica refere-se à liberdade de a escola, no conjunto de suas relações, definir sobre o ensino e a pesquisa. É condição necessária para o trabalho de elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto político-pedagógico da escola. Que maravilha a escola poder agora desenhar os objetivos, as metas, a missão, cada escola tendo a sua, cada escola conhecendo a sua comunidade e dela poder tirar o que melhor vai se adequar àquela realidade. Então, é a partir do projeto político-pedagógico que essas relações, que essas ações vão ser definidas. Então, é importante que não seja, como eu sempre falei, decidido apenas pelo diretor, vice-diretor e equipe técnica, orientador e supervisor. Essas pessoas que sempre participam das principais decisões. É importante que os outros funcionários, os demais funcionários, né, os que sejam docentes ou não docentes, estejam envolvidos. Né? A gente precisa tirar da consciência das pessoas que só faz educação quem está em sala de aula ou quem é da equipe técnica. A pessoa que está no portão, que recebe os alunos, contribui da mesma forma que quem está em sala de aula. Ele recebe os alunos, ele recebe os pais. A pessoa que está servindo a merenda, aquele funcionário que está ali todo dia com o aluno, observa o comportamento dele, aquele comportamento que ele traz de casa, ele é fundamental na tomada de decisões. Então, ações que definem o ato pedagógico devem ser tomadas por todos, em envolvimento de todos. Dá, então, a importância do líder. Ele tem que tirar da mentalidade das pessoas que só quem fazem parte das decisões primordiais são as pessoas que estão em sala de aula. Todos têm que estar envolvidos, porque o trabalho vai sair com certeza com melhor qualidade. Então, a gente continuando aqui.
Quais são as formas de autonomia? Vamos ver as formas de autonomia. Temos a autonomia decretada, que ela consiste na transferência de competências, que é por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares. Então, deu-se autonomia, deu-se a incumbência, né, de competências por meio de decretos. E a autonomia construída se refere-se à construção coletiva. Construção coletiva e democrática de projetos na escola que atendam aos anseios da comunidade a que pertence. É preciso a compreensão que a autonomia não é um valor absoluto, ou seja, que somos autônomos em relação a alguns aspectos, mas podemos não ser em relação a outros. Temos as nossas limitações, a gente pode ter uma autonomia, em alguns aspectos a gente pode ter umas limitações. Nós não estamos trabalhando a revelia, nós estamos trabalhando em conjunto. Nós não vamos trabalhar a revelia da mantenedora, né, que é a Secretaria de Educação. Nós vamos trabalhar em conjunto, todos em função do mesmo objetivo, que é educar. Então a gente pode ter determinada autonomia, com limites, né, que são determinados, que são legalizados, mas a gente vai trabalhar, claro, em conjunto. Para o melhor entendimento, ao defendermos a autonomia da escola, estamos defendendo que a comunidade escolar seja independente e tenha liberdade para coletivamente pensar, discutir, planejar, construir e executar o projeto político-pedagógico almejado pela comunidade. Ele só pode ser almejado pela comunidade se a comunidade conhecer o que é o projeto político-pedagógico, se ela participar, né? Então, muitas vezes nem o pai conhece, nem sabe o que significa a sigla PPP, não sabe o que significa o projeto político-pedagógico. Então, ele só pode ser almejado se tem conhecimento, se a comunidade tem conhecimento. No entanto, mesmo tendo essa autonomia, a escola está subordinada ao Sistema Nacional de Educação. Como eu já falei, nós não estamos trabalhando a revelia, nós estamos subordinados às normas gerais do sistema de ensino e às leis que o regulam, não podendo, portanto, desobedecê-las. Não podemos, claro, a gente está subordinado, a gente tem uma autonomia dentro da nossa lei, dentro da mantenedora. A autonomia dá à escola a responsabilidade de prestar contas do que faz ou deixa de fazer, sem repassar para o outro setor essa tarefa e ao aproximar a escola e família. É capaz de permitir uma participação realmente efetiva da comunidade, o que a caracteriza como uma categoria eminentemente democrática. Gostaria de chamar vocês a refletir. Quando é chamado a comunidade para dentro da escola, como esses pais são recebidos pela escola? Eles participam das reuniões, eles são chamados à participação, o gestor, ele pede a opinião de todos, eles realmente ficam à vontade para poder se colocar. Isso é fundamental para que a gente possa definir essa escola democrática que a gente tanto quer. Só podemos ter uma escola democrática se os pais se sentem à vontade dentro da escola, se os pais veem na figura do diretor aquela pessoa que chama para participação. Então, muitas vezes os pais, em algumas escolas, participam de reuniões em pé, participam de reuniões apenas informativas, participam de reuniões, às vezes, para ser chamados a atenção. Quantas vezes os pais são perguntados que eventos a escola precisa realizar, como ele gostaria que os seus filhos fossem tratados, quais as ações mais importantes para aquela comunidade. Tem pessoas muito importantes dentro de um setor, dentro de um entorno da escola, que são líderes, que deveriam ser ótimas pessoas para participar da gestão da escola. A gente precisa conhecer quem são os líderes da comunidade, quem são influentes dentro daquele entorno, para que a gente possa trazer essas pessoas para perto da gente e a gente possa contribuir, a gente possa contar
com a participação dessa pessoa para contribuir na nossa educação, na nossa escola. Então é importante que se conheça o entorno, é importante que conheça a característica de cada comunidade para que a gente possa construir um projeto político-pedagógico realmente que tenha a cara dessa comunidade. A gente chega em algumas escolas e pergunta dos pais o que você acha do projeto político-pedagógico da sua escola, da escola que seu filho estuda. E muitos pais nem conhecem, não sabem do que se trata, não sabem que realmente qual é a função desse projeto. Então é importante que a gente chame sempre essas pessoas para participação. Sem a participação delas, fica uma escola bem centralizadora e não é isso que a gente quer, a gente está aqui buscando a melhoria. Então, a autonomia da escola não deixa de ser autonomia por considerar a existência e a importância das diretrizes básicas de um Sistema Nacional de Educação. Assim como a liberdade não deixa de ser liberdade pelas relações interpessoais e sociais que a limitam. A autonomia da escola justifica-se no respeito à diversidade. E a gente vem falando da comunidade, a gente tem que respeitar a diversidade dessa comunidade. E as riquezas culturais brasileiras, na superação das marcantes desigualdades locais e regionais e na abertura à participação. A gente conhecendo a nossa cultura, a gente pode realmente desenhar um projeto que tenha a ver com a cultura da nossa comunidade. Jamais que seja de encontro com o que aquelas pessoas esperam. Então a escola tem que ser um ambiente favorável a todos. Se não for assim, a escola realmente fica uma instituição estranha e que as pessoas não se sentem à vontade para colaborar. Não basta outorgar autonomia e investir em infraestrutura, é preciso que as ações institucionais sejam capazes de exercê-la. A capacidade traduz-se não só em habilitação, como também em habilidades para buscar elaborar e processar informações, desenvolver argumentos, analisar criticamente, negociar, liderar, incentivar a inovação, viabilizar experiências e estar em sintonia com avanços tecnológicos e as modernas técnicas de gestão. Vejam bem, qual o perfil desse gestor na sua escola. Ele obedece o que foi definido aqui, ele obedece todas essas capacidades, habilidades que a gente está citando aqui hoje. Então é importante que você analise essa pessoa que está à frente aí da sua escola, se ele realmente obedece, né? A gente está aqui no processo de eleição dentro do Estado, é importante que a gente tente mudar ou tente permanecer que aquilo que já está dando certo. Se não está dando certo, a gente busca mudança. É importante que a gente não fique alheio a essas transformações, a gente não fique alheio ao perfil novo de gestor. A gente tem que escolher as pessoas certas para ficar à frente da nossa escola. É o lugar que a gente trabalha, é o lugar que nós temos nossos filhos, então é importante que a gente queira o melhor para que a gente possa também contribuir, claro, com o futuro da nação. Dando continuidade, a capacidade refere-se aos atores responsáveis pela escola, diretor, coordenador, supervisor pedagógico, professor e corpo técnico administrativo. A defesa da autonomia para a escola coloca em ênfase as velhas questões que envolvem recursos humanos dedicados à educação, como urgente reformulação da capacitação de profissionais, melhoria das condições de trabalho, plano de carreira, salários dignos. Isso a gente já vai por um campo mais amplo, campo nacional, né, que a gente vem lutando. Sempre a gente vem falando aí de mudanças na nossa carreira. Salários dignos, educação permanente, discussão, ética profissional do educador. Não se pode deixar de mencionar que a definição de competências e de atribuições, tanto para os professores e funcionários técnico-pedagógicos, quanto para os pais, alunos e comunidade, deve estar claro numa gestão autônoma. Então a gente vai marcando essas pessoas aqui, só que essa gestão é autônoma, deixando claro o papel de cada um.
Se eu tenho uma gestão autônoma, uma gestão onde que as pessoas participam, eu deixar claro a função de cada um. Infelizmente, hoje nas nossas escolas, a gente está muito misturado a função do professor, dos pais. Os pais não estão cumprindo o seu papel, os professores estão deixando de cumprir o seu papel para cumprir o papel dos pais. Então, é importante que deixe claro qual é a função de cada um, onde cada um é mais importante, onde cada um pode participar, pode ajudar. O gestor, ele vai fazer, delibera essas ações, ele comanda essa organização para que a gente tenha uma educação de maior qualidade. Infelizmente, esse debate não acontece nas escolas, então às vezes o gestor ele só tem contato com o pai, como eu falei, para fazer uma colocação do seu filho, uma crítica, apenas para assinar um boletim e não traz o pai para participar, não questiona a sua função, os deveres de casa, onde cada um está faltando a sua contribuição. É importante que a gente deixe claro o papel de cada um para que a gente consiga essa melhor qualidade. Então, essas atribuições e competências em muitos regimentos e normas de conselhos escolares das escolas públicas não estão explicitadas, como eu falei. Não estão claras, não estão realmente de fácil entendimento, causando um enorme transtorno de cunho deliberativo e consultivo, o que contribui para o surgimento do democratismo ou do espontaneísmo. Se eu não tenho claro, definido qual é a minha função, qual é o meu papel dentro do sistema educacional, a gente vai acabando fazendo a nossa própria gestão, né? Fazendo aquela coisa espontânea, né? Agindo de acordo com a necessidade, com o favorecimento de cada um. É preciso deliberar, deixar claro o papel para que a gente possa exercer com eficiência. Então, o papel do gestor é fundamental nesse processo. Eu preciso reunir a minha equipe, eu preciso reunir a minha comunidade para que ela entenda aonde ela pode se colocar, aonde ela pode interferir, aonde ela pode ajudar. Então, se eu defino, eu posso cobrar, eu posso realizar cobranças. Agora, se eu não defino, as pessoas realizam de acordo com a sua conveniência. E muitas vezes isso causa muitos transtornos dentro da escola. Cada um trabalhando do seu jeito, cada um trabalhando da forma como acha que deve. E não acontece uma qualidade, não acontece um resultado positivo. Onde não tem comando, né, as pessoas realmente se afastam uma das outras e cada um age de acordo com a sua conveniência. Isso não é bom para a escola, isso não é bom para a comunidade. Dando continuidade. Se a autonomia for outorgada às escolas de maneira tal que elas fiquem abandonadas à própria sorte, então se a gente der autonomia, liberdade, as escolas fiquem sozinhas, né, livres, mas só, a autonomia pode ser antidemocrática e fator de aumento de desigualdades. Quer dizer, você dá essa liberdade, mas você não dá suporte. Então, as pessoas vai ter uma escola antidemocrática e vai aumentar ainda as desigualdades que está tão bem clara para nós. Essa afirmação coloca em evidência a responsabilidade dos sistemas, ou seja, conceder autonomia não significa livrar-se dos problemas das escolas ou abandoná-las à própria sorte, mas adotar um novo padrão de gestão e relacionamento. Veja bem, um novo padrão de gestão e relacionamento. Nós estamos acostumados a um gestor centralizador, um comandante que direciona todas as atividades sem consulta. Nós viemos de um sistema que não era democrático, nós viemos de uma ditadura militar. Nós temos ainda resquícios desse sistema tão pesado, tão triste para a nossa democracia. Não existia democracia. Então, a gente ainda tem requisitos, a gente ainda tem esse medo, a gente ainda está acostumado a viver sendo comandado, sendo talvez até manipulado pelo sistema. E às vezes tem uma pessoa à frente que não delibera, que ela não trata conjuntamente as ações, não trata um debate. Então é importante que a gente deixe claro que liberdade não quer dizer que a gente vai ficar livre, solto, sem poder ter um direcionamento. A gente precisa se reunir para definir as atribuições e assim melhorar, claro, o nosso cotidiano escolar.
A autonomia significa que a escola assume uma nova gama de responsabilidades. Veja bem, a gente fala de autonomia, isso não quer dizer ficar livre, leve e solto, vamos dizer assim, mas sim assumir uma nova gama de responsabilidades, porque a liberdade também retrata assumir responsabilidades. Então, assume a responsabilidade de resolver os seus problemas, para tanto, ela passa a contar com a autonomia administrativa, financeira, pedagógica e jurídica. Nossas autonomias que estão todas entrelaçadas e fundamentais para o nosso sistema democrático. O Brasil e a educação brasileira tentam iniciar um novo tempo. Uma nova história na qual a autonomia é um dos símbolos de liberdade, de uma cidadania participativa e da verdadeira democracia a qual tanto almejamos. A autonomia escolar é a chave para garantir agilidade às escolas no atendimento de suas necessidades básicas e, principalmente, permitir o exercício da cidadania através da participação direta da comunidade na gestão escolar, e é preciso um envolvimento maior da comunidade para garantir a verdadeira autonomia. Veja bem quantos passos, né, a gente precisa seguir, a gente precisa caminhar para a gente atingir a verdadeira autonomia. Muitas vezes a gente se pergunta se a gente vai conseguir atingir, se não é muito longo o caminho, se não é muito difícil chegar lá. Mas é claro que existe trabalho, existe esforço. Nós estamos aqui agora fazendo parte desse processo de autonomia, porque nós estamos conhecendo nosso poder de participação. Então é a partir daí que a gente vai começar um novo tempo, um novo momento da educação, a gente poder participar das decisões que antes eram todas direcionadas ao diretor, estavam todas na mão do diretor. Por que não agora o funcionário não pode ter voz? Ele tem que ter voz, ele tem que poder se colocar, ele faz parte do processo, ele não pode ter medo daquilo que é direito dele. Então é preciso você mudar sua consciência para que você possa agir, mas agir de forma consciente. Então é a partir desse momento aqui de conhecimento que a gente está dando um primeiro passo para a gente mudar a nossa escola. Na continuação, a autonomia da escola não dispensa a atuação do Estado. Veja bem, não dispensa a atuação do Estado, nem as instâncias centrais da administração, mas requer uma profunda revisão e fortalecimento de suas novas funções e papéis, visando dar-lhe poder de governabilidade. A partir do momento que a escola tem autonomia para propor um trabalho diferenciado, faz-se importante lembrar que a escola também pode e deve decidir sobre o que importa para ela. Veja bem, não é o Estado que decide, não é a SEDUC que decide, não é a CEMED que decide, mas a escola que decide o que importa para ela. Não adianta a escola ter um projeto político-pedagógico e apresentar um trabalho que seria impossível sua realização. Muitas vezes a escola perde essa autonomia porque a escola desenha, cria ações no projeto que fica impossível a sua viabilidade. A escola não consegue realizar na prática, fica muito bonito no papel. Então não tem nada a ver com o seu entorno, com a sua clientela. É importante que a escola defina o que é importante para ela. Não é para agradar a CEMED, não é para agradar a SEDUC. Nós temos que agradar a nossa comunidade, os nossos alunos, os nossos professores. Nós temos que ter essa consciência de que nós somos atores principais desse processo. Então nós temos que desenhar de acordo com a nossa realidade, de acordo com o que é conveniente para nós. Não adianta colocar ações bonitas no papel se a gente não consegue realizar. Vamos fazer o que é importante e o que é necessário, sem se preocupar se vai estar correto de acordo com umas normas que a gente sabe que não funciona na prática. Então a gente desenhando de acordo com a nossa realidade, com certeza a gente vai fazer melhor e com mais motivação. A escola autônoma não é uma escola sem regra ou sem controle. Veja bem, escola autônoma não é sem regra
ou sem controle do Estado? Claro que tem, a gente precisa ter. A escola autônoma que almeja caminhar para se tornar uma escola cidadã precisa incluir que a sua autonomia se restringe após regras pelas quais ela será gerida de forma democrática, com a participação de todos os atores envolvidos em suas ações educacionais. Eu acabei de falar, nós somos os atores principais, então a gente vai definir as regras, claro, dentro do nossa legislação, mas analisando a nossa realidade e definindo de acordo com o entorno, com a comunidade, o que a comunidade espera e almeja. Sabemos que tudo o que foi discutido não se institui através de um decreto, mas de atitude do cotidiano que tem em sua essência a contribuição coletiva. A gente sabe que não é o decreto que vai definir se a sua escola vai ser autônoma ou não, se a sua escola vai ser independente, livre. A gente sabe que é um processo dia a dia construído no cotidiano, passo a passo. A gente sabe que não é do dia para a noite, a gente sabe que é um processo lento, mas a gente está aqui tentando dar os primeiros passos para uma longa caminhada, que a gente com certeza vai ter êxito, mas é preciso que a gente entenda que longo é o processo, mas a gente vai conseguir essa conquista. Mas o caminho da mudança é você analisar quem está à frente dessa liderança, desse processo de gestão democrática, quem está à frente de todas essas ações, que tipo de gestor você está elegendo para a sua escola, que foi eleito para a sua escola, ou você quer a mudança, ou você quer que permaneça. Vamos analisar de acordo com as aulas. A gente tem mais uma unidade para trabalhar, a gente tem mais assuntos para trabalhar, então a gente vai poder analisar aí no decorrer, né, dessa última unidade, se a gente está dentro de uma escola democrática ou não. Continuando, não se faz uma escola democrática de forma automática, como eu já falei, mas sim reunindo atitudes que favoreçam mudanças consideráveis na participação e envolvimento de todos. Envolvimento de todos. Nós vamos retornar na próxima aula com a última unidade, mas eu já deixo vocês aqui que vocês analisem o ambiente que vocês estão, como vocês estão aí trabalhando com esse sistema de gestão. É importante que você faça essa reflexão para que a gente traga o debate aqui para nossa aula, a gente possa enriquecer ainda mais, principalmente nas atividades de interação. Então, deixo aqui meu abraço e até a próxima aula.